E se Cristo discernir alguma coisa entre nós, nós também pensamos iguais a Cristo. Irmãos, Deus ministrava lá embaixo. Eu sou extremamente agradecido por uma oração que foi ministrada a mim. Se o irmão disse que você tem que orar por algo, ore. Meu pastor pegou e falou assim para mim: aí, tu nenhuma ideia que você tiver nada, nenhuma estratégia, nenhuma invenção será mais forte do que você orar pela juventude. Eu decidi sair da minha zona de desconforto, porque não é zona de conforto ficar sem orar, é zona de desconforto. Comecei a orar por essa juventude. E a igreja em conjunto começou a orar na oração da torre. Não vou dizer que somente eu oro nessa igreja, eu não sou hipócrita. Aqui tem homens e mulheres de oração que gastam o joelho no chão. Começamos a orar e uma das pautas muito forte era que Deus trouxesse uma juventude eleita, a qual Ele mesmo nomeou nesse tempo. E Deus tem levantado uma juventude poderosa. Eu vejo aqui para onde eu olho tem jovens. Aqui em cima, se você vier aqui para cá, olhar para cima, só tem jovens aqui em cima. Hoje mais cedo quem veio organizar o ornamentar a igreja foram os jovens. Por que eu estou falando isso? Porque lá fora os jovens escutam muito disso que não tem futuro, mas aqui na igreja, jovens de Deus têm futuro. E Ele faz o futuro. Toda palavra de desânimo, até mesmo de desgraça que foi lançado, até mesmo você, se você lançou contra algum jovem, não importa o que ele fez, ainda que ele tenha dado motivos para isso, volte atrás com essa palavra, porque a palavra de Deus diz que a juventude já venceu o maligno. Então, se temos alguma certeza, é que os jovens sois? Jovens sois? Glória a Deus. Não se reprimam, esses jovens são cheios do Espírito Santo. Dá lugar a vocês, viu, jovens aqui? Amo vocês. Vamos para a palavra do Senhor sem mais delongas. O poder da oração. O texto que trouxe a meditação para essa noite está lá em Êxodo 3:9. Os irmãos audiovisual podem colocar, mas eu vou ler na minha versão. Êxodo 3:9 diz assim: Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu vou enviar você até Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Vou ler novamente, pois o clamor dos meus filhos chegou até mim. O que chegou até Jesus? O clamor dos filhos de Jesus. O clamor dos filhos de Deus. E aí, irmãos, isso mexeu comigo profundamente, muito forte esses dias, o poder da oração. Por que é tão difícil? Algo que é primordial para o crente, algo que é primazia, algo que é a essência de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus, a gente falar sobre isso. Por que é difícil a gente ter que falar para alguém que tem que orar? E talvez o motivo seja, talvez nós não sabemos mais qual é o sentido da oração. Mulher bendita de Deus, abençoada, glória a Deus. Sério mesmo, irmão. Glória. Glória a Deus. Eu já estou outra aqui, viu? E aí, o que é a oração? Porque às vezes a gente fala, olha meu irmão, e aí os irmãos, quem não ora tem todo tipo de desculpa do mundo para dizer o motivo pelo qual não ora. Mas o que é a oração? A oração é só uma conversa com Deus? A oração é a forma de pedir algo a Jesus? Ou a oração é algo mais além? Sim, a oração é algo mais além. E o poder da oração? Eu acho incrível, irmãos, que antes de entrar no contexto bíblico da oração, eu quero trazer para vocês um contexto científico. A maioria dos psicólogos de hoje, a maioria dos terapeutas, afirmam que a oração ela é melhor do que muitas horas de terapia. Eles afirmam que a oração ela traz um senso cognitivo de serenidade, de paz, para o homem que nem 3 dias, 4 dias, eu não sei, 1 mês, 3 meses de psicanálise pode trazer. É um efeito instantâneo. Isso é ciência.
Essa pesquisa está lá na Universidade de Duke. Alguns fiéis de lá afirmam que depois dessa pesquisa começaram a observar e analisar as pessoas que oravam e as pessoas que não oravam. E as pessoas que oravam, elas viviam 7 anos ou 14 anos a mais do que as pessoas demais que não oravam. Isso é ciência. A ciência descobriu que a oração faz bem para o ser humano, para a mente do ser humano, para a alma. Mas a palavra do Senhor já dizia isso. Eles descobriram praticamente o fruto do Espírito, né? Traz a mansidão, a paz. Aquilo que a palavra já dizia, a ciência está trazendo à tona com outras palavras, mas traz de forma evidência. É um fato. O que é um fato? Aquilo que independente de eu crer ou não, é verdade. É um fato. A oração, ela faz bem para qualquer psicológico, qualquer cabeça. Olha para o seu irmão. Diga assim: seja doido só em Jesus, não de preocupação. Oh, glória. Olha para o outro irmão para ele ficar com ciúme. Diga assim: você também. Oração, alguns aspectos da oração que já são conhecidos da palavra do Senhor, porque aqui nessa igreja os irmãos são abençoados com a palavra. Diz assim: a oração te aproxima de Deus. É um texto de Jeremias 29:12. Diz assim: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Se aproximarão de mim e eu os ouvirei. Jeremias 29:12. A oração, ela te aproxima de Deus. Ou seja, a oração, ela traz intimidade no relacionamento com Deus. Proximidade é intimidade. A oração também traz cura. O texto que está lá em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou na tradução livre, a oração de um justo. A oração traz cura. Foi esse texto que acabamos de ler. A oração, ela também liberta. Está lá em Marcos 9:29. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de... Aí por que você está falando essas coisas? Eu vou introduzir logo no básico para a gente saber qual é o poder da oração. Mas a gente vai já destilar por que o crente não ora. A oração tem o poder para realizar milagres. Quem é que está precisando de um milagre? A gente não veio para contar vitória porque está querendo, sei lá, comprar pão no outro dia. A gente fica, está precisando de um milagre. É forte, irmão, a relação. Tu dá vitória. A oração tem o poder para realizar milagres. O texto está lá em Mateus 21:22. Mateus 21:22. Jesus, porém, respondeu: disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis com o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em coração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Então a oração tem o poder para o quê? Realizar o impossível. Declare: eu realizar o impossível. Sua vitória é impossível? Talvez a oração seja a solução para ela. Primeiro ponto. Esses dias o homem de Deus, através da revelação do Espírito, me disse para assistir o testemunho de um pastor chamado Hernandes Santos. Obrigado, pastor Davi, pela revelação. Eu assisti o testemunho desse homem, muito me cativou algo que ele falou a respeito de oração. Ele disse assim: para o crente e para o descrente, há 2 tipos de oração. A que você faz e a que você não faz. Postei isso esses dias no Instagram. E aí lá ele diz: há 2 tipos de oração. A que você faz é aqui, a que você não faz. A que você faz todo mundo já conhece. Agora, a que você não faz, não é aquela que você faz em coração, e porque você não consegue expressar com sua boca, Deus escuta seu coração. Não é essa não. A que você não faz também não é aquela que você ora em línguas, mas não ora em português, que é a nossa língua nativa, mas ora em línguas, ora pelo Espírito, pela intercessão do Espírito, e através de gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós. Não é essa também. É de fato aquela que você não faz. Aquela que no final do dia você chega em casa cansado e diz assim: Deus, eu não vou orar hoje não. Estou cansado. Eu vou orar assim, eu vou orar para quê? Eu vou orar só para dormir. Então eu vou dormir logo, antecipar o caminho. É de fato essa oração.
Então, há dois tipos de oração: que você faz e a que você não faz. Continuando com a que você não faz, é aquela que no começo do dia, quando você acorda, você não ora para que o dia vá tudo bem, nem no seu trabalho, nem no caminho até o seu trabalho, nem na vida do seu filho, da sua filha, nem no seu casamento, nem nos finais do seu dia. Mesmo a gente vendo todo tipo de iniquidade, todo tipo de absurdo, por que não dizer todo tipo de tragédia nesse mundo? Quem entendeu vai entender agora. Você chama o nome de Deus em oração, correto? Todo mundo aqui ora assim: Senhor meu Deus, Jesus. A gente clama o nome de Deus, Pai. A gente pede e declara em nome de Jesus. A gente pede a intercessão do Espírito Santo. Isso é quem ora. Isso é a oração de quem ora. Agora, quem não ora, está declarando o nome de quem logo se não ora. Quando você não ora, quando você não se relaciona com o Pai, porque faz parte do relacionamento com Deus, a oração, você não está se relacionando com o Pai. Logo, se você não ora, você não se relaciona. Se você está se relacionando com o Pai, você está se relacionando com quem? Eu te digo, irmão, quando você não ora, você não está orando para Deus Pai. Mas o hábito de não orar é uma oração poderosa, desgraçosa, porque você está orando para o diabo. É esse que você está se relacionando quando você não ora. Achou forte? Estou bem, todo mundo entendendo aqui. É rir para não chorar, irmão. Quando você não ora, você está tirando a autoridade que você devia dar para Deus, para entregar aquilo na sua vida, que é seu por direito, que é seu por direito de filho de Deus, sacerdócio real. Está tirando de Deus pelo hábito de não orar. E como você não ora, você não declara palavras de profecia, você não declara palavras de bênção, você não fala com o teu Deus, logo você manifesta assim: eu não preciso dele, eu não preciso da intervenção dele. Quem pede é porque precisa. Se você não pede, você está dizendo para Deus que não precisa. Eita! E aí o diabo está fazendo o quê, ó? Parabéns, eu não tenho servo melhor do que essa daqui. Não preciso nem chegar lá no papai grandão dizendo assim: deixa eu tocar na vida dela. Ela mesmo está deixando eu tocar. Na casa, no casamento, nos filhos, nos sonhos. Tudo que você deixa de orar é algo que você está entregando nas mãos do diabo. O hábito de não orar é a oração mais poderosa que existe. O inimigo não brinca em serviço, nós que brincamos quando não deixamos de orar, porque sabemos o que está acontecendo no mundo lá fora, nós vemos, nós sabemos que é cumprimento da palavra e ainda assim não oramos. A não oração é a maior hipocrisia que tem, porque nós dizemos que queremos nos relacionar com Deus, nos aproximarmos mais, ver Deus, ouvir Deus, mas nós não oramos. E nem é aquela oração que está lá nas cartas de Paulo que diz que o homem e a mulher não oram como convém. É o de fato não orar. E não orar é a pior oração que tem. Não orar, olha para o seu irmão e diga: não orar é a pior oração que tem. E é a que é respondida mais rápido. Quando você não ora, o diabo ora por você. O diabo está lá declarando palavras, jogando flechas no seu lar, na sua casa. Por quê? Porque você não ora. Então não tem palavras de bênção no seu lar. O reino espiritual, irmão, se engana quem acha que o reino espiritual não é territorialista. O reino espiritual é puramente territorial. Ele ganha primeiro espaço em você, como preguiça. Não consegue orar. Depois ele ganha espaço na sua mente. Como? Para que orar? Depois ele ganha espaço na sua casa. Como? Para que ir para a igreja? Depois ele ganha espaço na sua vida. Como? Só Deus sabe, meu irmão, que a desgraça é feita a partir de agora. Aleluia! Esse jeito. O hábito de não orar é a pior oração que tem. Segundo ponto: quem ora tem motivos para orar mais. O irmão que ora, ele não ora porque ele gosta de orar, até porque a oração não é uma reza, então ele não repete as mesmas coisas. Quem ora tem mais motivos para orar. Por que, Ayrton? Porque Paulo já sabia das situações da igreja e quando ele orava, ele recebia mais orientação do alto e mais palavra para interceder, para exortar, para falar.
Ele tinha revelações do Espírito. Quem aqui ora sabe que quando nós estamos orando, Deus traz uma revelação no nosso coração, na nossa mente, e nós começamos a orar, usar palavras corretas. Por isso, quem ora tem mais sede e ora mais. Por vigia, viu, Bíblia? Quem aqui já teve uma revelação em oração? Você estava orando por uma pessoa e Deus diz assim: ora pelo casamento dela. E tu diz assim: Senhor, como é que pode? Como é que eu vou orar aqui pelo casamento da irmã se está uma bênção? E Deus fala: ora pelo casamento dela. E quando você ora, Deus te dá a palavra e diz assim: fala para ela isso e aquilo. E você termina de orar, a primeira coisa que você faz é falar com aquela pessoa. A pessoa se desaba. Por quê? Porque Deus revelou aquilo que você estava orando. Por quê? Oração, intimidade, relacionamento com Deus. Então quem ora tem mais motivos para orar. João, quando estava orando na ilha de Patmos, teve revelação. Você quer ter uma visão do alto, como o nosso departamento? Você quer ver as coisas previamente? Você quer ter ideia do que está acontecendo no mundo espiritual? Oração. Aleluia. Oração tira a escama dos teus olhos, tira a trava, tira tudo, até o cisco. A melhor coisa, capaz de tirar até o teu olho, se tu não estiver enxergando bem, então o outro. Meu Deus. É o poder da oração. Porque a oração, ela traz para você uma autoridade e um poder do alto. Vou dar um exemplo aqui para o papai, para a mamãe e para os filhinhos também, viu, juventude? Um jovem, um filhinho, você pode mentir para o seu pai e para a sua mãe se ele não for crente. Você pode mentir para o seu pai e para a sua mãe, ainda que ele não seja crente, cristão, evangélico, mas você pode mentir para ele se ele ou ela não orar. Porque se ele ou ela orar, na hora que tu dizer assim: mamãe, papai, estou indo para esse lugar, na hora que tu fecha assim a fechadura, o Espírito Santo está dizendo assim no coração dele ou dela: mentira, está indo para outro canto. É por isso que quando você está nesses lugares, papai e mamãe ligam e dizem assim: venha para casa agora. Não, pai, não, quero saber não, venha para casa agora. Cuidado, irmão. Entre você, seu pai e sua mãe, eu creio que o Espírito Santo vai fazer uma amizade com seu pai e sua mãe, viu? Papai e mamãe, aprenda isso. Oração, ela não é o hábito pós uma calamidade, pós a uma desgraça, pós ao acontecimento ruim, pós ao pecado. A oração é um ato preventivo. É para você repreender, é para você mandar embora, é para você dizer assim: aqui tu não entra, aqui tu não passeia, no meu filho tu não mexe. A minha mãe, ela nunca foi crente, ela nunca foi evangélica, mas ela orava, ela dizia assim: meu filho vai ser feliz, Senhor, faz ele feliz, não no que ele quer ser, não no que ele quer fazer, mas a felicidade, eu só quero que ele seja feliz, Senhor. E Deus escutou a oração dela. Ainda hoje minha mãe não confessou a Jesus, mas ela ora. Não reza, ora, e é católica. Ela ora. Crente, pai e mãe que ora, ele evita o pior. E você achando que a oração é o pós, fazer o testemunho de oração, fazer o propósito de oração, por quê? Porque você está colhendo agora o que você deixou de fazer lá atrás. Enquanto você estiver estar orando, você estava dormindo, e aconteceu o que aconteceu, porque o diabo não brinca, e agora você está tendo que orar mais do que antes. Por quê? Porque ficou dormindo. Oração é um ato preventivo. Quando você ora e traz Deus a sua revelação, coisas que podem vir a acontecer, que o diabo está planejando, você repreende aquilo que é por terra, e a boca do diabo não entra na sua casa, e aí você vai entender por que a palavra de Deus diz: orai por todas as coisas. Diga para o seu irmão: oração é prevenção. Deu glória. Irmão, previna-se. A gente só escuta essa palavra de prevenir-se, né? Na hora que a gente fala nas escolas, principalmente quando fala de algo sexual. Mas previna-se, meu irmão. Ore. Pai, mãe, ore. Ore. Mulher de Deus, ore pelo seu casamento. Homem de Deus, ore pela sua esposa. Jovem, ore pelo seu chamado.
Quem ora antes não vive na corda bamba, não vive de susto. Tenho que orar agora, esperando sempre o pior acontecer? Não, irmãos, o pior já está acontecendo, olha lá para fora. Você tem que orar agora esperando o melhor acontecer. Aleluia. Qual é o melhor? O noivo vai voltar, irmão. Nós estamos orando agora como igreja de Deus, porque estamos aguardando quem? Você acha que a igreja ainda está aqui na terra por quê, irmãos? Porque tem coisa para nós fazer. E até lá tem coisa que é impossível. Em caso de impossível, nós só mencionamos. É preventivo, mas não é para você ficar para se provar, meu Deus, vai acontecer isso com a minha filha, meu Deus, vai acontecer isso com meu filho, com o meu casamento. Não. Você vai dizer assim, oração, não vai acontecer. Não vai acontecer. Preventivo. Desconverte, pai. Está falando aqui para mim, para você está também não? Para mim está, viu, pessoal aí do retorno? Terceiro, em tudo orai ao Senhor. Em Efésios 6,18 está lá assim: orai no Espírito, todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Ore por todas as coisas, abra a sua mente, para de orar por coisa pouca, para de orar engessado, para de orar mentindo. Aí tu não entendi, vai entender agora. É com a raiva, com o ódio da irmã e dizendo assim: meu Deus, obrigado pelo amor ao próximo. É frio, gelado e dizendo assim: meu Deus, o culto hoje foi fogo. Meu irmão, se você não tiver coragem diante do Espírito Santo, a qual a palavra diz que ele é também o Espírito de verdade, falar a verdade, Deus não tem comunhão nenhuma com o hipócrita. Tem oração que não é falta de resposta, é só mentira sendo declarada. Eu amo quando não ama, eu quero fazer quando não quer fazer. E a pior oração que tem é essa de hipocrisia, porque você não ora com base na verdade. E a oração que é respondida mais rápido é aquela oração que é sincera. Sincera. Deus, eu tenho pecado, liberta. Senhor Deus, eu não sinto mais, eu não creio mais no propósito, aumenta a minha fé. Senhor Deus, o irmão, a irmã está me atribulando, Senhor Deus, dá discernimento para mim e para ele. Oração, irmão, é um ato de prevenção. Aleluia. Aleluia. Você tem que começar a orar hoje. A igreja de Deus tem que começar a orar hoje, não é na torre, irmão, é em tempo e fora de tempo. Assim diz a palavra do Senhor: orai por todas as coisas, orar por tudo. Se rasga, fala sério, fala para o teu Deus, seus efeitos, começa a se aproximar, começa a criar intimidade. Se você não fala a verdade para Deus, e quando você está exausto, cansado, sobrecarregado, você vai lá na casa do irmão e da irmã e desabafa, você está dizendo para Deus que ele não pode fazer nada diante da sua situação, mas o homem pode. Ore, irmão. Se você está frio, peça a Deus que aumente a sua fé, peça a Deus que mude a sua situação. Não fique esperando, não fique vivendo como super crente, não. O único super na igreja é Jesus. O único que é santo, 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 santo é o Senhor. E quando você ora, você se aproxima dele, certo? Você tem intimidade, certo, igreja? Sim ou não? Amém ou não amém? Quem é que pode resistir à presença do Santo dos Santos, irmão? Se você está ruim, na hora que você entra na intimidade, na presença do Santo dos Santos, logo você retorna esse lugar de santidade. Os jovens hoje, vocês precisam entender isso, o hábito de oração, o hábito de falar com Deus, o hábito de comunhão com Deus, só é benefício para vocês. Vocês vão ser os beneficiados disso. Aí então, por que nós não oramos? Porque literalmente você nunca degustou de uma oração sincera. Se a palavra de Deus diz que a oração de um justo vale muito, quando você ora com sinceridade, a sinceridade só vem, irmão, de pessoa que é justa.
É por isso que você tem que ser sincero. Eu me lembro de uma vez que eu estava vindo para a igreja. Eu me lembro que eu ia dar uma palavra, que eu não me lembro se era pregação, mas eu estava vindo para a igreja e algumas pessoas sabem desse testemunho. E eu só tinha uma rede dentro de casa, meu irmão. Era saco de lixo, tinha minha cozinha, outro saco de lixo, tinha minha sala. E aí eu olhei para Deus e disse assim: Deus, desse jeito não dá. Não tem que aguentar, Senhor. Eu não estou aguentando. O Senhor precisa me ajudar, o Senhor precisa me responder. Porque se o Senhor não me responder, eu não aguento. Eu fui sincero, irmão. É a oração mais poderosa que existe. Eu não fiquei hipocrisia dizendo, chegando aqui, glória, a vida está uma bênção. Meu Deus, toda vez. Que nada, eu chegava em casa com um abuso, com um ódio, que eu queria fazer um café, queria fazer um leite quente, não tinha nem fogão, quanto mais gás. Falei, Senhor, desse jeito não dá. Às vezes eu quero estudar até tarde, eu tenho um café para me aprumar aqui. Cheguei na igreja, o pastor teve revelação de Deus, e todo mundo sabia, irmão, eu era assim. Se você é ruim para pedir ajuda, irmão, imagina 10 vezes pior. Agora multiplica por 1000. Esse daí era eu, pedir ajuda nem que não pegasse. Ficava na minha. E aí Deus deu a revelação para o nosso pastor aqui em Carlos. Ele levantou um clamor, um casal veio do estado agora do qual não lembro, trouxe uma oferta, exatamente o valor de uma geladeira, de um fogão e de um gás. Deu um... Aí tu foi, quanto tempo depois foi? Glória a Deus. Aí quanto tempo depois foi? Quanto tempo depois foi? Foi no mesmo dia, irmão. Sai de casa, mal dizendo, mas sendo sincero. Mal dizendo, mas sendo sincero. Orando sincero, dizendo assim, Senhor, não aguento mais não. Eu ganhava 5.000, Senhor. Agora só tem o pobre do auxílio, que só dá pro aluguel. Não reclamo dos homens da mulher de Deus, do que o Senhor está fazendo na minha vida. Mas eu não tenho meu cafezinho, meu irmão. Na hora que eu quero, eu reclamo, Senhor. Fui sincero, irmão, porque eu estava ruim. E quando você fica fazendo de super crente, você vai continuar nessa fase. Porque Deus diz assim, já que ele está tão forte, ele não precisa da minha força, vai continuar assim. Sinceridade. Sinceridade. Olha para o seu irmão e diga, oração gera ação. As orações são respondidas mais rápidas por pessoas sinceras, porque a sinceridade vem de pessoas justas, sem fingimentos diante do Senhor. Sem fingimento, irmão. Porque Ele sabe o que você realmente está sentindo. Ele sabe qual é a sua opinião de verdade sobre aquela situação. Ele sabe. Seja sincero. Aleluia. Quarto, diga quarto. As orações mais poderosas são de quem tem fé, óbvio. Mas a fé não somente no cumprimento daquilo que você está orando. Como assim aí? Eu estou orando que eu vou, sei lá, vou aqui no básico. Vou conseguir uma casa e um carro. Estou orando por isso. A oração mais poderosa é aquela que tem fé. Mas é fé que você vai conseguir esse carro e essa casa? Também. Mas mais poderosa que isso é a oração de quem tem fé na palavra de Deus. Aleluia! Está dando aleluia? Quem entendeu vai entender agora. Ore com base na palavra. Ore com base na palavra. Obrigado, irmão. Deus santo. Ore com base na palavra. Você não sabe como orar? Ou você faz tempo que não ouve Deus falar, porque também faz tempo que não ouve a palavra de Deus, a Bíblia? Alguém está entendendo? Não sabe o que orar, não sabe o que conversar, por quê? Porque não tem conteúdo. Está longe da palavra. A oração poderosa é aquela que é feita com base na palavra. Abacuque nos ensinou isso em Abacuque 3,19. Ele estava orando num cativeiro, numa época assim difícil, irmão. Numa época que um crente não tem, numa época que um jovem que não tem ousadia de pelo menos vir aqui na igreja, ornamentar a igreja, ele não aguenta nada. Abacuque 3,19 diz assim: o Senhor Deus é minha fortaleza, e Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas alturas. Se foi revelação do alto, não. Abacuque conhecia os Salmos 18 e 32. Diz a mesma coisa. Que Deus dá ligeireza aos pés para andar nas altitudes. Vivemos com base na fé e fé na palavra.
A oração mais poderosa que tem, com mais autoridade, é aquela que tem fé na palavra. Logo, para você orar como quem tem fé na palavra, você precisa se alimentar de todas as coisas que provém da pregação, oração da torre, clamor do meio-dia. Você não tem poder, irmão, você não tem autoridade. Eu não tenho, ninguém tem, mas Ele tem e Ele te deu e você tem que usar. Use a autoridade da palavra, de quem diz assim: eu zelo com a minha palavra. É por isso que os grandes homens de Deus oravam assim: Senhor, a tua palavra diz isso. Senhor, não sou eu que estou dizendo, a tua palavra diz isso. Moisés, quando Deus queria acabar com todo o povo de Israel no deserto, o que Moisés falou? Meu povo? Meu povo não, meu irmão. Meu pai. Teu povo. Aleluia. A tua palavra disse isso. Foi o Senhor quem disse. Quer orar com autoridade, quer poder na hora que estiver orando, quer unção. Ore com base na palavra. Se alimente da palavra. Crie gatilho, crie você. Bala mesmo na agulha, meu irmão. Às vezes você conhece um versículo e fica: meu Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Orou 3 palavras de novo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí não sabe: ai meu Deus, Senhor, glória a Deus, Jesus. E não ora, por quê? Porque não tem agulha. E não ministra, por quê? Porque não tem agulha. Não prega, por quê? Porque não tem agulha. Oração move o irmão e é tapa na cara do cara. Oração. Eu tive que falar isso, irmão, porque tem crente orando, dizendo assim: meu Deus, age lá no irmão. Tá achando que a oração é tapar na cara do irmão? É não, irmão. Só se for na tua, porque na hora que Deus responder, ele constrange a gente. Oração com poder é com base na palavra. Sabe como eu aprendi a orar, irmãos? Eu vim para o clamor do meio-dia e a minha pastora, cadê a pastora Natália? Da Glória, está aqui? Acabou de sair, Glória, pastora. Eu já senti o que eu ia falar. A pastora Natália iniciou aqui no clamor do meio-dia. Aí, o que é o clamor do meio-dia? É uma oração em prol dos objetivos da igreja, em prol de qualquer coisa que você chegue aqui apresente, você ora no clamor do meio-dia em conjunto de irmãos. Nesse clamor, a gente pega uma palavra base para orar em cima dessa palavra, com a autoridade dessa palavra, para que as coisas aconteçam. Quando você estiver orando. E aí a minha pastora começou. Ela disse que estava lendo Salmos e nós ia ler junto com ela. Ela começou: dia 1, Salmos 1, dia 2, Salmos 2. Ela não queria ler Salmos sozinha. E foi 150 dias de Salmos. Os crentes que fizeram parte dessa época, irmão, hoje oram com poder e unção. Porque aprendeu a orar. Porque lá em Salmos tem orações tão poderosas que Deus transformou em palavra que dura a vida eterna. Quer saber como orar? Quer orar com autoridade? Quer orar com poder? Ora com base na palavra. Aleluia. Oração, oração, oração. Irmãos, você pode dizer assim: ainda eu não oro porque eu não sei orar. Você pode dizer: eu não gosto de orar, não sei como orar. Não vou, pode subir os levitas do santuário. Não sei como orar, não quero orar na torre por qual motivo que seja. Mas a verdade, irmão, é que você não ora porque você não conhece aquele que está te esperando no secreto. Aleluia. Você ainda não teve uma experiência com Ele em oração, para você entender que oração não é obrigação, é satisfação. É você chegar no quarto e dizer assim: hoje o dia foi ruim, mas o melhor desse dia vai ser chegar e falar com meu Deus. Quantas vezes eu não me enchi de vontade de orar, só escutando as experiências que o pastor Eclesiano teve no quarto dele, quando ele entrava no carro e começava a falar com Deus. Quantas vezes eu não tive vontade de orar com as experiências da pastora Natália, quando ela falava de uma tragédia que ela sofria lá na época de Lodebar, na época ruim da vida dela, e por causa da oração ela se enchia. Aleluia. Porque oração é intimidade com Deus. Irmão, ora mais. Ora mais, se aprofunda mais, aumenta as horas, aumenta a qualidade dessa oração, porque você vai chegando mais perto, você vai chegando mais perto, mais intimidade, mais aprofundar na palavra, mais aprofundamento na oração, até que Deus te toque, você vai entender por que a oração traz poder.
A oração, ela traz para a gente algo que outros hábitos de jejum, outros hábitos do crente talvez não tragam, como a oração traz. A oração traz para a gente mais vontade de orar, traz para a gente vontade de jejuar, traz para a gente vontade de ler a palavra. A oração, quando você conversa com Deus, você edifica alma, corpo e espírito. Irmãos, quem que na presença de Deus não se renova? Não é novo, não tem alívio. E é por isso que a Universidade de Luke falou que a oração é melhor que a terapia. Olha para o seu irmão, diga nada não, você já falou demais. Você não ora, mas tem um Deus que se revela em oração. E que quer te levar a um lugar mais profundo, um ministério, uma intimidade com Ele. Paulo orava e falou em suas cartas várias revelações de Deus. Tantas revelações profundas que ele declarou assim: essas não convém que eu fale. Irmão, tu tem curiosidade para saber o que é isso, não? O que Deus falou para Paulo que não falou para tu? O que Deus falou em secreto para a irmã Natalina quando ela se joga aqui no chão, quando ela está orando? Não tem curiosidade do que faz um homem ou mulher de Deus passar 4 horas no quarto orando, falando com Deus. Ele não é esquizofrênico, ela não é esquizofrênica. Ele está lá tendo intimidade face a face com Deus, que se revela por meio daqueles que clamam: Senhor, eis-me aqui. Aí então eu não entendi o que tem a ver o texto que a gente leu lá de Êxodo, do povo de Nazaré. Vai entender agora. Quer vitória, meu irmão? Então ora. Fala com o teu Deus. Deus quer revelar nessa igreja coisas profundas. Quanto mais orarmos, irmãos, sabemos que Deus quer. Sabemos quais são os propósitos deles. Pode ficar de pé, igreja. Nós sabemos o que Deus quer quando nós oramos, porque todo aquele que tem intimidade conhece o noivo e começa a entender quais são os planos do noivo, e o noivo compartilha com a noiva aquilo que ele tem para realizar. Quem ora, quem tem hábito de oração, não briga, não questiona, não vai contra o líder, não vai contra o pastor. Por quê? Porque sabe que aquilo que está sendo declarado, administrado pela igreja, é da vontade de Deus, porque Deus também já confiou aquilo no seu coração. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. E aí o que convém? Qual é a pergunta que tu quer fazer essa noite? Qual é o Deus que você tem orado, que Ele fala coisas diferentes para você do que fala para o nome de Deus? Qual é o Deus que você está criando intimidade e Ele começa a falar coisas diferentes para você? Olha, se a fé vem por ouvir a palavra, irmão, quais são as palavras que você está escutando? Aí por que a fé vem por ouvir a palavra, irmão? Começa a ler a palavra. Quando tu lê aquela parte que diz que o mar se abriu no meio, porque Moisés orou. Quando tu lê que Elias orou, parou de chover, começou a chover de novo, Elias orou de novo. Antes disso, desceu fogo do céu. Tu vai entender por que Deus nos edifica a nossa fé através da palavra. Oração tem poder, e é mais do que você imagina. E logo, se a fé vem por ouvir a palavra, eu te pergunto: quais as palavras que você tem escutado? Quais são as rodas de conversa que você tem escutado, que você tem abrido os seus ouvidos? Porque a fé que está sendo edificada através dessas palavras que você escuta é a fé que vai fazer se cumprir as orações que você tem feito. Aí, então por que eu não recebo aquilo que eu tenho orado? Por que eu não fico grávida? Homem ou mulher, é o fé dos dois. Ouça isso, assim te diz o Senhor: toda a fonte que tu tens se alimentado, porque é água amarga, e começa a alimentar de uma fonte de água doce, porque Ele mesmo quem diz, e palavra muitas vezes é representação de água. Aquele que provar algo que eu lhe der nunca mais será seco, se tornará uma fonte de água viva. Se a sua oração não está sendo respondida, é porque você está criando uma base de fé nela, de coisas que você tem escutado, que não convém com o que Deus quer. A oração traz
intimidade. Êxodo 3,19 vai dizer que quando Deus chamou Moisés, o povo já estava 400 anos sendo oprimido. Quanto tempo? Quanto tempo, igreja? 400 anos. Olha para o seu irmão e diga assim: quer passar 400 anos passando pela mesma coisa? Quer passar 400 anos sem resposta de oração? Pergunta. Quer passar 400 anos sem receber a resposta de Deus? E aí a palavra de Deus diz: e eu ouvi o clamor do meu povo, os filhos de Israel. Clamor, oração, pedido, súplica. Volta a orar, volta para o lugar de intimidade. Deus me mandou aqui só para te dizer isso, porque Ele quer entrar com providência, mas tem coisa que você só alcança, só toma posse quando você ora. Dobre o joelho no chão e ora. Dobre o joelho no chão e ora. Dobre o joelho no chão e ora. Aí, mas eu oro sem fé. Vai sem fé mesmo. E vai orando. Ora, a fé cresce e edifica. Tu começa a crer. Continua orando. Continua orando. Continua orando. Deus vai te curar. Quem é enfermo aqui na casa do Senhor? Continua orando, porque Deus vai te curar. Continua orando, porque Deus vai te usar. Quem é que é cego? Quem é que tem tido visões? Quem é que tem tido revelação do alto? Ora, porque Deus quer te usar. Ele está te dando munição para tu falar, para profetizar na oração. Vai dizer assim: vai, declara, diz que tu quer que eu te use, porque eu também quero te usar. Vai, me pede que eu te dou. Continua orando. Se aproxima mais, se aprofunda mais, chega mais perto do teu Deus, porque Ele vai te tocar. Intimidade, se aproxima mais dEle. Continua orando, continua orando, continua orando. Deus vai te dar a vitória. Olhe para cá. Esse aqui é para quem já ouviu a palavra e a fé vem para ouvir a palavra. Esse aqui é para quem já está com fé, ó, aqui. Olhe para mim. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Agora olhe para mim de novo. Se é por causa de palavra que a nossa fé é edificada, a partir de hoje Deus já te deu a vitória. E tu só vai contar os dias em oração para tu receber na tua mão. Porque no reino espiritual já está decretado. Você só vai romper aquilo que é para ser seu, para chegar no reino físico. Aí tu não entendi. Aquilo que você não vê, criou tudo que você vê. Então aquilo que Deus quer te entregar, ainda que você não veja, já está aqui. O que falta? Oração. Tudo isso acontece conosco orando sozinhos. Agora, quando oramos juntos com os irmãos, os Deus se manifesta. Aí eu não entendi. Quem é que está na torre? Quem não está na torre, levante sua mão. Acho bom você entrar enquanto dá tempo, porque Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar, igreja. Deus vai se manifestar, irmão. Deus vai se manifestar, irmão. E não importa quantos argumentos você tenha, pelo motivo do que você não ora na torre, Deus vai se manifestar para aqueles que clamam o seu nome. E se você nunca clamou, Deus não é injusto, porque tem uma lei chamada lei da semeadura. Só colhe quem planta. Começa a plantar hoje. Quem não está na torre de oração, começa a entrar hoje, porque vai abrir lugar. Porque tem gente que vai ouvir essa palavra e vai ter a fé edificada, mas vai ter gente que vai ouvir essa palavra e não vai fazer nada com ela, e não vai receber do papai. Sinto muito lhe informar. Aproveita, jovem, tem vaga. Ah, Deus se manifesta quando nós oramos em comunhão. Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso.